Oi, professor. A gente vai falar sobre a pedogênese. A gente é do noturno, tá fazendo o trabalho eu, Bianca Canata, Gabriela Cili e Felipe Camargo. A pedogênese é a área que estuda a formação dos solos e para compreender eles a gente vai ver quais são os fatores que formam o solo. Um dos fatores é o relevo. O relevo ele corresponde à conformação do terreno. O terreno ele pode haver inclinação e declividade. Existem 3 tipos de níveis de solo: a parte A, a parte B e a parte C. A parte A é a parte plana e mais elevada. Isso possibilita a maior penetração da água da chuva, que possibilitando maior grau de intemperismo e formando solos mais profundos com menor reserva mineral, com menor fertilidade. Na situação B, ele é um solo mais inclinado, possibilitando maior escoamento de água. Isso possibilita menor penetração de água e menor grau de intemperismo, formando solos mais rasos e com maior reserva mineral. A parte C ela é formada pelo acúmulo de materiais que são levados pelas águas fluviais e pelas enxurradas, e são formados por sedimentos. A parte A ela é denominada eluviais, a parte B coluviais e a parte C eluviais. Os parâmetros climáticos para a formação do solo são umidade e temperatura, sendo quatro tipos. O primeiro tipo é clima quente e úmido, que favorece na formação de solos profundos e mais degradados. E sendo o outro, clima quente e seco, que favorece o intemperismo físico e intemperismo químico, que prejudica pela falta de água, os solos tendem a ser mais rasos e com grande porcentagem de fragmentação da rocha. Pelo menor grau de intemperismo químico, os solos apresentam maior reserva mineral. E sendo o terceiro, clima frio e úmido, favorece o intemperismo no período do verão. Sendo, porém, no inverno, baixa temperatura interrompe a ação do intemperismo químico e os solos tendem a ser mais rasos. Os fragmentos de rocha, tendo como terceiro clima, ele é frio e úmido, que favorece o intemperismo no período do verão. Porém, no inverno, pela baixa temperatura, interrompe a ação do intemperismo químico e os solos tendem a ser mais rasos e com fragmento de rocha. Mesmo uma reserva boa também de mineral e acúmulo de matéria orgânica. Já como quarto clima, que é o último, que é o frio e seco, dificulta o intemperismo pela ausência do calor. Então, quando tem calor, dificulta o intemperismo. E a umidade produzindo solos rasos também, com fragmentos de rochas e o elevado teor dos minerais. Bom, a terceira e última parte é as rochas matrizes. Elas dão origens sobre as características do futuro solo. As rochas são constituídas por elementos físicos e químicos, sendo os químicos de elevado potencial produtivo. Existem materiais ricos e materiais pobres. Os materiais ricos é o quartzo, que dá origem a solos argilosos. E os materiais pobres é o feldspato, que dá origem aos solos arenosos. A podalização se dá aos terrenos inclinados, com absorção de água suficiente para os solos argilosos. Quando a água cai no terreno, a argila que está na superfície, ela vai de 60 a 90 centímetros embaixo. Essa é uma principal característica da polidização. A lateralização é característica do intemperismo alto. Ela é uma grande absorção de água, porque acontece nos terrenos planos. Quando a água da chuva cai, os nutrientes estão aqui. Como é um solo muito profundo, a chuva caiu, eles vão para o subsolo. Essa é a principal característica. A quelinização é ambientes saturados por água, obtendo ferro mais 3. Ocorre uma reação química que o ferro passa a ser ferro mais 2. E o ferro vai embora junto com o escoamento da água, por isso que a terra não é tão vermelhinha. Uma outra característica do solo é o material orgânico, que é baixa microbiana, falta de oxigênio e temperatura baixa. A salinização ocorre nos climas áridos e semiáridos. No período de chuva, o subsolo absorve a água, formando assim a solinização de sais. No período da estiagem, a água sobe, evapora,
deixando os sais que ela carregava na superfície do solo.